mais um canal do Jefferson Dicas, né? Um canal que eu criei para compartilhar, né, algumas situações que acontecem, né, no dia a dia, né? No último vídeo eu postei falando sobre a troca da boia do Nissan Versa. Por que eu falei do Nissan Versa? Porque eu tenho atualmente um carro, né, que é do Nissan Versa de 3 cilindros. Né? Então, tudo que eu faço nele, eu vejo o mecânico fazer, mexer, eu não sou mecânico, mas tudo que o mecânico faz no meu carro, eu compartilho, eu analiso e às vezes até aprendo algumas coisas, né? Visto que é um mecânico só que mexe no meu carro, um cara muito bom. Então, conforme eu vou trabalhando, eu vou encontrando algumas dificuldades e esse canal, na verdade, é para compartilhar algumas coisas que acontecem na minha vida. Não vou dizer que ele é só assunto específico para carros, né? É assuntos que vão acontecendo e eu acho interessante e eu vou postar aqui nesse canal. Então vamos lá. A dica que eu venho trazer hoje até mesmo não é uma dica, mas sim um alerta para os motoristas de Uber que trabalham com o carro da linha Nissan Versa 1.0, 3 cilindros. Se você tem esse carro e trabalha com ele na gasolina, no álcool, como assim alugado, você está bem, porque é um carro que está trabalhando originalmente. Agora, quando entra a questão, quando compra esse carro, aí você vê que fica realmente pesado para poder estar trabalhando, utilizando o etanol e o álcool e a gasolina, né? Bem sabemos que atualmente ele está barato, mas ele tem um preço muito elevado. E o gás acaba compensando financeiramente. Mas será que no final ele é um gasto, é um investimento bom que vai dar retorno? Então eu venho trazer para vocês hoje essa dica. Se você atualmente tem este veículo, eu deixo um alerta para você com gás, fica atento. Possa ser que seja só no meu carro, que aconteceu no meu carro, mas enfim, eu já vi outras pessoas reclamar também. O que acontece? O carro de 3 cilindros, né, ele já por si próprio, o combustível líquido ele é muito econômico, chega até 16 o litro, né, isso aí em estradas, né. Na urbana, vias urbanas, ele chega a 10, a 12, mais ou menos nessa faixa. Um gasto, né, muito bom, né? Uma economia boa também, né? Uma combustão muito perfeita. Mas quando a gente coloca o gás, por ser 3 cilindros, ele já trabalha um pouco pesado, né? Forçado, né? Aí vem os problemas futuros. No meu, eu já tive 3 vezes o mesmo problema, pode acreditar, né? Só que um deles foi o combustível adulterado, que a gente não pode, né, descobrir. E eu paguei um combustível de posto de bandeira e o combustível estava ruim. Foi na época que estava muito combustível adulterado, em 2016. Enfim, né? Aí quando eu fui botar o gás, demorou acho que 2 anos mais ou menos, aí veio os problemas, né? Aí o carro começou a dar falhamento, luz de injeção não apagava, e estava lá acusando falhamento no cilindro 1. É sempre no 1 e no 2, né, que acontece os falhamentos. Aí eu levava para o mecânico, pela experiência que ele tinha, ele já detectava assim no olho. Falei assim, ó, no olho, no ouvido, né? Olha, seu carro acho que está com problema de cabeçote. Eu não acreditava, porque o carro de 2000, um ano de uso, quase 2 anos de uso, tem que fazer cabeçote. Enfim, tive que fazer, né? E hoje como eu fiz ele 2 vezes, eu cheguei no meu limite e eu comprei lá um cabeçote novo. Não é novo, né? Usado, mas ele tem 55 rodadas, até mesmo pro Mercado Livre, né? Eu pensei que não ia chegar, mas chegou direitinho no endereço, né? E chegou muito bem o cabeçote. Levei pro mecânico analisar e ele falou que o cabeçote está bom, né? Então, os sintomas principais que acontecem é falhamento do carro. O carro ele perde a força, ainda mais sendo 3 cilindros, fica mais fraco ainda. Quando você depara numa ladeira imensa, aí que é a questão. Eu já deixei passageiro subir ladeira
sozinho porque eu não consegui, ele já estava bem ruim. Ele começa a dar explosão, né, no cano de descarga. Bem sabemos que o carro a gás, quando chega no limite, está sem força, algum problema, ele dá falhamento, mas não é necessariamente o gás, e sim o cabeçote que está com problema, né? Então, falhamento, luva de injeção não apaga de jeito nenhum. Aí vem alguns mecânicos sem experiência, vão falar que é bobina, né? Vão falar que é vela, aí você vai lá e gasta dinheiro com vela e bobina, que a bobina desse carro não é barata. A bobina dele original na Nissan é R$500 cada uma. Eu acho isso aí um absurdo, né? Fica a dica aí para a Nissan rever essas tabelas de preço, que é surreal, né? É surreal. Enfim, aí você tem que arrumar, aí você troca a bobina, não é bobina, você troca a vela, não é a vela, e sim é o cabeçote. Pode acreditar que é. Ele começa a falhar com o ar-condicionado ligado, ele começa a tripitar o motor, né? O motor fica, sabe que quando o cabeçote chega no seu limite, ele excede um pouco o excesso de combustível, ele precisa de força e não consegue, né? E por ser 3 cilindros, aí fica pior, o carro trabalhando com 2 cilindros é complicado. Então esses são os sintomas principais, né? É óbvio que vai chegar uma hora que ele não vai ligar mais, pode acreditar. Eu uma vez fiquei enguiçado na ponte Rio-Niterói, né? Essa foi a segunda vez que ele deu problema, né? Fiquei enguiçado na ponte Rio-Niterói e é uma situação complicada, né? Ele liga e ele não permanece, então ali já é o limite. Então essa é a dica de hoje. Se você vai botar um gás, pense bem, um carro de 3 cilindros, ele já é muito econômico, não compensa botar gás, né? E se colocar, você vai ter problemas futuros, né? No meu foi assim, e para variar o motor, para aqueles que não sabem, o motor de 3 cilindros da Nissan Versa, né, e do March também, eles são motor Renault. Isso que é o problema. O carro acaba se tornando um carro, vou dizer, um Sting-Ling, né? Um pedaço aqui da Nissan e um pedaço da Renault, né? Então, se você reparar, o Renault Clio, ele eu acho que é a mesma coisa, o de 3 cilindros, ele é a mesma coisa, montagem, né? Então, fica a dica, não instale o gás, ele só vai poder instalar em cima de tudo o G5, que eles falam aí que só pode instalar o G5. É óbvio, se botar o G3, você vai com certeza vai consumir, vai acabar sua vida útil rapidamente no seu cabeçote, né? E o G5, para variar, o G5 ele é uma tecnologia que ele acaba totalmente a originalidade do modo. Ele entra um módulo extra, né? E ali corta aquela fiação todinha, pui fio. Esse aí é o problema ideal que tem de grande manutenção, que você pui o fio, aí você puxa, os caras não tem muita prática e acha que tem, eles puxam o fio ali, aí o fio fica um pouco já deteriorado lá embaixo, lá no chicote, né? Por puxar muito, que é para serviço rápido, tem que fazer rápido para poder fazer mais produção, e acaba te dando problemas futuros, né? Aí você já perde o original do carro, né? E tem que rever também esses outros serviços que é de chicote. Esse é o primeiro critério. No segundo problema que eu tive no meu carro, que eu pensei que fosse cabeçote, já fico com a segunda dica. Analise bem as dicas. O carro estava com problema no bico injetor de combustível. O bico injetor de combustível desse carro, do meu, ele era soldado direto. Só quando dá ruim em um, tem que trocar a flauta toda. E esse problema foi na flauta, e eu pensei que era o cabeçote, pensei que era N coisas. Aí o cara ficou com o meu carro um mês procurando. Quando ele foi ver, era o bico injetor que estava com problema. Então ele estava falhando em um bico, então generalizou, pensei logo que era o cabeçote. Mandei refazer de novo, passar o cabeçote, o cara olhou lá, não tinha nada, mas como estava na garantia, eu pensei que fosse, né? Não gastei. Enfim, então fica a segunda dica. Às vezes pode ser um bico injetor. Pede para passar na maquininha lá também nos testes de bico injetor, possa ser que você já morre no problema ali. Aí você não precisa de mexer no motor. Mexa no cabeçote na última
última oportunidade que você tiver, achar que não tem mais saída, entendeu? Você já viu, já fez todos os testes, né? Fazendo todos os testes e ver que nada resolveu, com certeza é o cabeçote, né? E aqui eu tô com um cabeçote, né, que eu comprei da internet, desmontado, né? Pouca parte, só a base dele, o cabeçote. Você vai ver que é um cabeçote muito pequeno. Aqui ele já está retificado, não foi retífica, né? Ele foi lembrando também que esse cabeçote ele não pode ser retificado, né? Eles falam que não pode ser retificado porque é como se fosse descartável. Uma vez que deu ruim, se for aquecimento, né? Como o meu problema não foi aquecimento, foi problema mesmo de válvula, porque o gás ele entope muito as válvulas desse carro. A válvula desse carro é muito frágil mesmo. Aqui ele não está desmontado para mostrar as peças para vocês, mas a válvula dele é muito delicada. Então vai entrando aquela corrosão, né, corrosividade aquele material, né, do gás, né, que vai se tornando aquelas borras, e aí vai entupindo as válvulas, né, dá muito problema na válvula de escape, né, a válvula de escape. Então ele entope ali, começa, né, o pistão começa a dar os socos, fazendo a trabalhabilidade do motor, e ali vai empenando a válvula até chegar a quebrar. Ele é um cabeçote bem pequenininho. Vamos ver se dá para vocês verem. Guarda que eu estou sozinho. Vocês podem notar, virando o vídeo aqui, vou levantar um pouco. Ó, ele é bem pequeno. Aqui são os sedes, né? O 3 cilindros, aqui é a posição da vela. Então, ele é um material muito pequeno, muito delicado. Parece que não faz nada. Ele tem até a força. Esse carro, engraçado desse carro, que ele tem uma força tremenda, o carro de 3 cilindros, né? E até às vezes quando você bota o gás, você sente pouca diferença de força, mas ele está trabalhando com uma força ali que a gente nem repara. Então não é viável botar gás, né? Então pense bem, você motorista de Uber, né, em comprar esse carro para trabalhar no Uber. Se vai trabalhar, trabalha com combustível normal, não ponha gás, que vai ter problemas futuros, vai ter. Eu rodava muito, eu rodo muito, eu não tenho esse carro ainda, que tá difícil de vender nessa situação agora, né? Então eu rodo nele ainda, eu tô com mais cuidado, andando mais no álcool, né? Às vezes eu boto a gasolina para dar uma lubrificada. Muitos falam que não é bom, né? Mas é bom você tá mostrando para o módulo que você está utilizando ali os combustíveis que vem de fábrica. Então aqui você vê que ele é pequenininho, né? Bem bonitinho. Aqui tem a parte, né, das válvulas. Aqui, ó, ele é 12 válvulas, né? 12 válvulas e 3 cilindros. Aqui tem as partes das válvulas que está bem retificado, um trabalho bem feito, né? Sem ressalto nenhum, trabalho bem feito. Esse aqui tá original, ele ainda não foi trocado nada, porque eu só dei uma limpeza química nele para poder botar no carro, entendeu? Somente isso. Agora, se houver queima de junta, é um problema, que eles falam que não pode dar passe nesse cabeçote, é praticamente perda total, né? Então, a você aí que gosta desse carro, esse carro é excelente. Eu não tenho muito a reclamar, só reclamei dessa parte desse carro, porque foi uma parte que eu gastei muito e ainda gasto até hoje. Né? É um carro excelente, um carro espaçoso, o gás dele, o ar condicionado dele gela, que é uma beleza, né? A direção dele é uma manteiga, o câmbio também, embreagem totalmente hidráulica, né? A embreagem desse carro é tudo atuadores, né? Que tem a mecânica da embreagem, macinha, né? Não tive problemas com embreagem, com nada, né? Só troca normal. Esse carro, praticamente, se você tiver ele pro seu dia a dia, você dificilmente, se tiver seu dia a dia, que eu falo para passeio, essas coisas, dificilmente você vai ter problema nesse carro. Agora, se for trabalhar com Uber, eu aconselho você não colocar gás nesse carro. Então, fica a dica aí, né? Mais uma dica do Jefferson Dicas, esse canal. E espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe, né, esse canal, né? Esse canal eu criei para poder divulgar algumas coisas, as coisas que sejam interessantes para você, que foi para mim, possa servir para vocês, né? Então divulgue, né? Assine aí, né? Se inscreva no canal, dê o seu like, né? E não esqueça de acionar o sininho, tá bom?
Fico com Deus, que Deus abençoe a todos. Obrigado aí.